Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Nesse vídeo eu vou mostrar as leituras que eu fiz no mês de abril de 2020. É incrível, mas toda vez que vou gravar vídeo, tá rolando algum barulho no prédio, na rua, dentro de casa, que atrapalha de gravar. Hoje, além de estar a máquina de lavar ligada, estão fazendo obra na minha rua. Começaram lá em cima e estão descendo com a obra. Estão cada vez mais perto. Eu achei que no começo da semana que a obra ia parar. Deixei para gravar o vídeo mais no final da semana. Mas não, eles foram descendo a rua, agora estão quase na frente do meu prédio. O que significa que os próximos dias serão piores para gravar vídeo. Então eu vou tentar gravar nas pausas do quebra-quebra da rua. Beleza? Então vou começar logo mostrando o primeiro livro que eu li no mês. Era o livro do desafio Lendo o Mundo. O livro do mês de abril era para representar a Rússia e eu li Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Em breve vai sair a resenha desse livro aqui no canal. Então eu não pretendo falar muito sobre o livro, mas eu vou comentar que eu resolvi ler esse livro. Eu pulei, né? Tinha alguns pela ordem cronológica, como eu estava lendo, um pouco atrasada, mas seguindo a ordem cronológica, eu pulei alguns livros para ler esse aqui. Por quê? É o livro que eu mais tinha curiosidade, assim, dessa primeira fase do Dostoiévski. Esse livro foi mencionado em algumas outras obras que eu li recentemente. Eu não lembro qual livro agora, mas o que ficou bem gravado em mim é no Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ele cita, né, o personagem principal, quando tá vivendo aquele dilema lá de curiosidade com os livros, ele encontra um exemplar de Memórias do Subsolo. É o livro que marca aquele livro. Então eu fiquei muito curiosa. Não gostei muito, e isso é um problema, mas eu não vou falar nada. Não estou dizendo que eu não gostei do livro ou que o livro é ruim. Não disse isso. Vai ter uns poréns no meu vídeo de resenha, mas aguardem para saber. O próximo livro que eu li é A Gruta de Calypso, do Celso Gomes. Esse é um livro de publicação independente, ou quase independente. Na verdade, a editora é uma editora bem pequena, editora Macabea. O Celso Gomes, ele é um escritor brasileiro. Eu não gostei muito de ler esse livro. Eu falei dele no último vídeo de vlog de maratona que tem aqui no canal. Eu tava lendo ele durante a maratona. Eu não gostei muito, assim, eu fiz algumas marcações, mais de trechos curiosos. O Celso Gomes, ele escreve bem, mas eu achei que ele perdeu um pouco a mão contando a história. Que a gente conhece a história de 4 judeus, tem alemão, tem polonês nesse meio, mas enfim, eles moram na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Então eles acabam planejando fugir da Alemanha. A intenção deles primeiro é desembarcar em Portugal, onde um deles, inclusive, marcou de encontrar a sua esposa, que é alemã e não é judia, então ela está segura na Alemanha, mas ele marca de se encontrar com ela em Portugal. Só que chegando em Portugal, eles não conseguem desembarcar e descobrem que o destino do navio é Estados Unidos, ok? Resolvem ir para os Estados Unidos. Mas logo no começo desse percurso, o navio tem que fazer um desvio e vai descendo sentido África. Só que o que acontece? Eles não conseguem desembarcar na África por causa da bagunça da guerra. O navio ruma sentido Argentina, Buenos Aires. Mas eles não desembarcam em Buenos Aires, eles desembarcam no Brasil. Isso porque houve um naufrágio. E esse naufrágio ocorreu em Arraial do Cabo. Nesse naufrágio, um deles acaba ficando muito mal, tem febre, e ele é resgatado por um dos moradores de Arraial do Cabo e levado para casa dele para ser tratado, até melhorar. Ele passa alguns dias assim meio inconsciente. Quando ele acorda, que ele está conversando com o pescador que o resgatou, ele conta que já se passaram vários dias, que o navio foi levado para outro lugar e que ele acabou ficando porque ele estava muito mal. Da história dos 4 amigos, a gente só vai conhecer a história dele, que é o personagem principal, chamado Jardel. E a gente vai conhecer um pouco do dia a dia, do que ele vive em Arraial do Cabo, morando no começo com esse pescador, depois ele consegue um lugarzinho para ele morar sozinho, e ele acaba se tornando um prisioneiro, porque o Brasil entrou na guerra, então os alemães são inimigos, ele é um alemão, acaba sendo visto como inimigo. Mas como é um lugar pequeno, o comandante da marinha decide não manter ele preso, né, atrás das grades. Mas todo dia ele tem que ir até o quartel de manhã e no final da tarde se apresentar.
Isso para ter certeza que ele não fugiu. E ele fica lá, não pode sair. Ele fica aguardando uma decisão, resolverem se vão libertar ele, o que vai acontecer. E nesse meio tempo ele vai vivendo. Era uma história que tinha tudo para ser muito boa, muito interessante. Mas, até mesmo porque o Celso escreve muito bem, mas ele perdeu a mão. De repente começa a falar um dia, começa a passar um dia atrás do outro, um dia atrás do outro e nada acontece. E ele insere aqui alguns acontecimentos que você pensa que vai ter um desfecho interessante e não dá em nada. Como a gruta que ele encontra, que ele acaba apelidando de Gruta de Calypso, que você espera que alguma coisa vai acontecer ali, né? Até acontece, mais pro final do livro. Mas eu me senti enganada quando eu li. Eu falei isso até no vlog. Porque aqui na orelha ele traz algumas informações referente ao que vai contar o livro. O naufrágio ocorreu em Arraial do Cabo, mas o navio rumou destino a Santos, onde a tripulação foi mantida como prisioneira num campo de concentração em Pindamonhangaba. Mas isso não acontece. Eu fiquei esperando esse momento ser narrado no livro e eu esperei esse momento acontecer, esses campos de concentração ser falado alguma coisa sobre eles, e isso não acontece. A gente não sabe o que acontece com a tripulação, a gente não sabe, não se fala em nenhum momento em campo de concentração, enfim. E fica aquela historinha do Jardel, aquela rotininha do Jardel acontecendo, onde não acontece nada, e é isso. O final é até legal, eu gostei do final, achei interessante. É um livro assim, que é gostosinho de ler se não fosse os buracos que ficaram em relação à história, trechos que ele começou a falar e largou, não tratou mais do assunto. Ficaram assim, pontas soltas, e ele tratou de alguns assuntos assim que você fala, pra quê? O que mudou na história? O que acrescentou? Nada. Apesar da história não ser ruim, eu fiquei decepcionada e me senti um pouco enganada. A leitura valeu a pena porque eu acabei aproveitando para incluir esse livro no desafio da biblioteca. Se você não tem ideia do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo, o link aqui no box de inscrição pro vídeo do desafio da biblioteca, onde você vai entender melhor. Na categoria de ler um livro cujo autor seja desconhecido ou não muito famoso, né? O próximo também eu incluí no desafio da biblioteca, eu acabei mudando, na verdade, né? Tanto a Gruta de Calypso quanto esse que eu vou mostrar agora, eles acabaram substituindo outros livros que eu havia colocado no TBR do desafio da biblioteca. Mas tudo bem, o que importa é você ler um livro que cumpre o desafio. Se a gente acaba mudando no meio do caminho, acaba, mas tudo bem, né? Eu li Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Falei certo? Falei. Eu ia falar Ana Maria Maia. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora, contemporânea nacional. Gostei demais da escrita da Ana Paula. Eu achei um livro assim, tem uma historinha diferente, é bem fininho, a historinha é diferente, é gostosa de ler, traz personagens quase caricatos, de tão bem estruturados, de tão bem montado que eles são. E a gente lê a história, não é uma história... Bom, pelo menos eu não sei vocês, mas quando eu li esse título e vi essa capa, eu não achei que tivesse nada de bom humor nessa história, que na verdade tratasse de um assunto, tivesse uma narrativa até mais dramática do que comédia, enfim. E ele é exatamente assim, apesar de a gente até dar umas risadinhas assim, sabe, aquele sorrisinho enquanto a gente lê, porque os personagens são quase caricatos e acontece algumas coisas assim que a gente fica curioso para ler. É um livro que você lê em uma sentada. Aqui tem uma foto da Ana Paula. Quem está acostumado a ler literatura nacional já conhece, né? Ela é bem famosa, tem livros publicados em vários países, em vários idiomas. Mas foi o primeiro livro que eu li dela e eu gostei muito. E com certeza vou ler outras coisas da autora, porque foi uma descoberta muito, muito boa para mim esse ano. Já vai entrar na lista assim, das melhores descobertas do ano, essa autora nacional, Ana Paula Maia. Nesse livro a gente conhece a história de prisioneiros de uma colônia penal e do seu dirigente e do diretor dessa colônia penal. E é uma colônia penal que está esquecida por Deus e pela sociedade. Ela fica numa área mais isolada, ela tem 30 e poucos presos, o lugar está completamente abandonado, ninguém aparece para fazer nada e eles sabem que a colônia está para fechar, mas ninguém aparece para transferir os presos, para ver o que vai fazer com cada um. Enfim, eles ficam lá,
passa dias e eles estão assim super angustiados para tentar saber o que vai acontecer com eles. Como eles não sabem nem onde eles estão, eles nem cogitam fugir, porque sabe que vai fugir para como, para onde, se eles não sabem nem onde eles estão. O que eles sabem é apenas que é um lugar bem isolado, um lugar bem afastado. Só que além dessa angústia de esperar por essa decisão da vida deles, eles têm um pouco de medo desse dirigente. E eu não vou falar por quê, você vai ter que ler para saber. Eu até tô pensando em se eu vou gravar um vídeo de resenha sobre esse livro, porque ele é bem gostoso de conversar. Aí, claro, eu vou ter que fazer parte do vídeo com um spoiler, porque eu preciso comentar algumas coisas que acontecem aqui. Mas se eu gravar o vídeo vai ser então metade sem spoiler e o finalzinho eu deixo pra conversar sobre o desfecho da história. O próximo também entrou no desafio da biblioteca, na categoria de distopia, que é 1984, do George Orwell. Para esse livro vai ter resenha, não gravei a resenha dele ainda, eu dei prioridade para livros que eu li antes, mas vai ser a resenha dele. Em algum momento a gente vai conversar. Eu amo distopias, essa é uma das distopias clássicas que eu ainda não havia lido, assim como Laranja Mecânica, mas em breve eu resolverei esse problema. Depois de Laranja Mecânica só vai faltar Nós. E Revolução dos Bichos, vai. Assim, o que eu posso falar sobre esse livro para antecipar? Eu gostei bastante, é uma leitura que te prende. Esse personagem é um pouco diferente dos personagens de outras distopias. Ele é mais bundão, vamos dizer assim, desculpa o termo, mas eu achei que isso expressa bem o que ele é. Tem um desfecho que você fala, puxa vida, eu não falar um palavrão, puxa vida, não acredito que terminou assim. É um tapa na cara, um soco no estômago e um chute na bunda, como eu costumo dizer. Eu vi ele e Admirável Mundo Novo caminhando de forma bem paralela, mas eu gostei mais de Admirável Mundo Novo. Ele é um pouco mais complexo, Admirável Mundo Novo, mas é que ele parte para uma coisa mais... Ele aborda uma parte mais filosófica, psicológica. Esse aqui também tem essa parte, mas ele mostra também um pouco da política, da administração pública, desse poder que o Estado exerce sobre o cidadão, aqui, então, de uma forma grotesca, né? Tem um domínio absurdo sobre o cidadão, mas é legal pra gente comparar com a situação atual que a gente vive, a mesma de anos atrás, assim, como o governo rege e como nós reagimos. E se não reagirmos, o que acontece? Aqui você consegue encontrar esses dilemas também. Então, assim, é um livro fantástico. Esse realmente é um daqueles livros que você tem que ler o quanto antes. É um livro que eu gostei bastante, mas não amei. Mas é o tipo de livro que eu gostei o suficiente para reler no futuro. Os próximos foram 2 mangás que eu li. De tanto a Tatiana Feltrin falar de Boa Noite Pum Pum, eu não aguentei e comecei a ler Boa Noite Pum Pum. Então, aí eu li o primeiro volume e o segundo volume. E comecei a ler o terceiro volume, mas eu parei. Porque eu emendei um outro. E assim, ela chegou até a comentar, ela avisou que seria um mangá pesado, que é uma história assim, meio pesada de ler, porque ela fala de depressão. Tanto é que ele é recomendado para maiores de 18 anos. Tá aqui. Recomendado para maiores. Mas ele não trata só de depressão, ele trata de outros assuntos pertinentes à vida familiar, à vida social. A gente acompanha a história de jovens pré-adolescentes. No primeiro mangá eles são pré-adolescentes. E no segundo mangá já são adolescentes. No terceiro a gente já parte para a fase adulta. Mas por que eu parei? Eu não concluí o terceiro livro. Ele é muito pesado. E eu comecei a mergulhar nessa história e ficar depressiva, sem perceber que eu estava ficando depressiva. Quer dizer, eu percebi que eu não estava legal, mas eu não estava entendendo que era por culpa disso aqui. Então, eu comecei a ler por indicação mesmo da Tati Feltrin, porque eu não sabia nada do que se tratava, como que era contada essa história. Eu só sabia que falava de depressão, mas nada. E Pum Pum é esse personagem aqui que a gente tá vendo na capa. O que ele é, não sei. Talvez um pinguim, talvez um pato, talvez um fantasma, não sei. Eu vou mostrar uma outra figura dele. Enfim, ele é algo indefinido. Essa aqui, apesar de pequenininha, dá pra ver o que é o Pum Pum. Sem entender, né?
Esse bichinho aqui estranho é o Pum Pum. Mas o mundo que ele vive, as pessoas não são como ele. São pessoas como nós. E ele vive no meio dessas pessoas. Ó, ele tá aqui no meio dessas pessoas e ninguém comenta nada. Ninguém não cita-se por que ele é desse jeito, ele é único desse jeito. Eu tenho uma teoria aí sobre por que ele é desse jeito, mas eu vou esperar concluir os 7 mangás pra comentar com vocês sobre essa teoria. Vai demorar um pouquinho, porque eu decidi, depois que eu comecei a ficar mal, eu decidi ler apenas um por mês. Então eu vou terminar o terceiro, que eu estou... eu devo ter lido um terço do terceiro, eles têm a mesma espessura, praticamente todos. E eu vou terminar ele em maio, em junho eu leio o quarto e assim vai um por mês, porque é bem pesado. Mas eu tô gostando, tá? Não tô assim achando incrível, eu achei que fosse pirar mais, mas é uma história com continuação, né? Uma história emenda na outra, você tem que ler na ordem, a história vai se emendando, então eu não posso tirar conclusões antes de terminar. Mas assim, não tô pirando, não tô achando incrível por enquanto, mas eu tô achando bom, tô gostando bastante. Eu não tenho ele aqui porque eu li no e-book, foi um dos livros que a Amazon liberou pra gente baixar gratuitamente, foi o livro dos ressignificados, do A.K. Poeta. Ele é um poeta contemporâneo que começou a escrever no Instagram e acabou ficando, se eu não me engano foi no Instagram, no Twitter, mas acho que é Instagram, e fez tanto sucesso que ele juntou os poemas e publicou no livro. O livro é bem legal, eu achei bem gostoso de ler e a gente se identifica com muita coisa, né? Esse tipo de poesia contemporânea faz com que a gente se identifique mais, né? Conforme a vida foi mudando, aquela poesia, aquele romance poético que a gente conhecia de grandes poetas da literatura brasileira, por exemplo, foi perdendo um pouco a identificação com o tipo de vida que nós levamos hoje. Mas poesia é poesia, né? Serão sempre incríveis, mas essa poesia contemporânea, ela me agrada mais. Até mesmo porque eu sinto que ela conversa com mais pessoas. Ela consegue atingir mais pessoas porque ela utiliza de uma linguagem mais simples, usa-se menos metáforas e mais expressa-se mais o que sente mesmo, enfim. Eu gosto bastante desse tipo de leitura, eu já li Rupi Kaur, li Amanda Lovelace, enfim, tô gostando bastante. Sei que tem outros escritores aí lançando livros que me interessam bastante. Inclusive eu tenho um livro de poemas assim, que eu escrevi, mas eu acho que ele não tá completo ainda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for novo no canal, gostou das leituras, sentiu alguma afinidade ou ficou curioso para conhecer um pouco mais das coisas que eu leio, dos vídeos que eu trago pro canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, tá certo? Mas a gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.